Oiê, seja bem-vindo ao Bolo com Fé Cast, um podcast para a gente falar sobre fé, sobre a palavra de Deus, de uma maneira leve, descontraída. E não religiosa. Sempre, muito importante. Exatamente. E hoje o tema do nosso podcast... O tema hoje é: e quando Deus demora em responder? E para esse assunto, se você puder e quiser, pega a sua Bíblia, se você tem a sua Bíblia aqui, essa Bíblia física como a gente, um exemplar, ou no celular, para a gente acompanhar e você aprender a aplicar a palavra de Deus no seu dia a dia, princípios de Deus que estão além da religiosidade. E o nosso assunto hoje... olha o que eu faço com a minha Bíblia, gente. É isso. Eu não sei se vocês gostam, mas assim, eu risco ela inteira. Cada um tem um jeito de ler a Bíblia, né? Essa minha aqui não tá com muitas marcações, porque todo ano eu gosto de trocar para sempre ter... uma novinha? Uma nova e marcar coisas novas. Entendi. Não é? E hoje o nosso assunto, um assunto que a Bru gosta muito, que é quando Deus demora a responder. Eu adoro esse assunto, gente, vocês nem sabem. Ela ama esse Amo. assunto. E aí, mas esse nosso assunto, e quando Deus demora a responder hoje, a gente vai começar porque hoje nós estamos iniciando uma série muito especial. Sim. Então você que está conosco, aqui no nosso Bolo com Fé Cast, ativa o sininho, se inscreva, compartilha, porque nós vamos começar hoje uma série e uma temporada de A Vida de Jesus. Nossa, gente. Na verdade é o Jesus que eu nunca conheci. Lindo. Vocês não têm noção do que vai ser lindo isso aqui. Se preparem. Estejam com a Bíblia em mãos, porque é bom a gente fazendo... Porque muita gente lê a Bíblia sem entender o que está acontecendo ali, né? Sem ter um contexto. E como a gente vai se aprofundando aqui, é legal você ter na mão que você vai fazendo as suas anotações e depois você vai relembrando e pegando. Isso, e nós não estamos tratando aqui nas Escrituras de algo que provavelmente tenha acontecido. São fatos. Sim. Aconteceram. E a gente precisa olhar para isso como fatos e não apenas como histórias. Uhum. E no nosso primeiro episódio de O Jesus que eu nunca conheci, nós vamos falar, quando Deus demora em responder, nós vamos falar de um personagem, porque eu acho que até quem não está envolvido nessa questão de espiritualidade já ouviu falar dele. Sim. Porque não tem como não... Ele é muito famoso. Ele é muito famoso. E ele é muito estranho. Ele é o esquisitão da Bíblia. Que esquisitão da Bíblia. Ele é o esquisitão. Me ajuda aqui. Ele é esquisito, né? Estranho do meu jeito de falar estranho. Com um L no meio, estranho. Ele é esquisito. Ele é estranho. Mas a história dele, para mim, e a vida dele é uma das mais fascinantes. Uhum. Assim, e eu não sei, né, mas eu me identifico muito com o João. Com o João Batista, que é o nosso personagem de hoje. Para você que não sabe, ele era primo do nosso Salvador. Sim. E para o pessoal entender, só para vocês entenderem, né, que é muito importante isso. Na página, na Bíblia, assim, em Mateus, ali antes de Mateus, tem uma página branca, que é muito importante o pessoal entender isso, porque foi... Quando entra no Novo Testamento. Porque foi 400 anos de silêncio. Por que é importante? O que é isso, Lucas, 400 anos de silêncio? Foi quando não levantou mais nenhum profeta, nenhuma voz de Deus. Deus não se comunicou com mais ninguém de nenhuma maneira. Ele se comunicava pela história, pelo mover da história. Agora, se comunicar diretamente através dos profetas, como não apareceu um novo Daniel, nada, um novo Zacarias, esquece, um novo profeta, Moisés. Não. Então, depois de 400 anos, cara, é 400 anos. É muito tempo. Então, às vezes, se você acha que Deus está demorando em responder você... Gerações e gerações aconteceram sem ser respondidas. E o que eu acho mais legal dessa história... A Bruna reclama, tá vendo, 400 anos. O que eu acho mais legal dessa história é eles terem mantido a fé. Porque como que você mantém a sua fé conhecendo um Deus de muitos e muitos e muitos anos atrás? E eu penso que é muito complicado, assim, também você manter a fé, porque, por exemplo, só para o pessoal entender, nós somos, eu amo ser brasileiro, eu amo muito ser brasileiro.
Mas nós ainda não temos uma história de tantos heróis. E às vezes a nossa história são de heróis esquecidos, que às vezes a gente nem sabe que é herói. Mas imagine você, por exemplo, a nação de Israel, biblicamente falando, é uma nação de heróis. Sim. Cara. Muitos, né? Moisés, mano, o cara abriu o Mar Vermelho, Davi. Por exemplo, a rainha Esther. Nossa, a história dela é maravilhosa. Esther. E outra, por exemplo, a juíza Débora. Não, um dia a gente vai falar, cara, depois o pessoal tem um certo preconceito com a Bíblia em relação, porque a gente podia fazer uma série só de mulheres, né? Porque, por exemplo, a juíza, ela é juíza em um tempo de uma cultura extremamente masculina, machista, e ela foi juíza. Um peso de autoridade político, e ela liderou uma guerra. Sensacional. Então, assim, é um povo de muitos heróis e de muitos milagres, porque a gente podia citar aqui, ó, Mar Vermelho, que todo mundo conhece, ó, Sim. Mar Vermelho, Daniel na Cova dos Leões, Davi e Golias. Então, imagine como é muito difícil quando você faz parte de uma história de milagres, mas parece que quando é na sua vez não acontece nada. Nossa, já pensou? Por exemplo, pessoas aqui, ó, que tiveram, por exemplo, você e eu, que nós tivemos pais que já têm uma caminhada de espiritualidade com Deus. Tá, eu tenho certeza que seus pais, você já ouviu milagres que seus pais contaram. Muitos. E aí, quando parece que é a nossa vez, cadê? Caramba, Senhor, cadê? Vai fazer nenhum milagre comigo? Oh, meu Deus. Que luta. Prova, que tribulação. Então, só para o pessoal entender. E outra coisa que o pessoal precisa entender, que nós estamos falando aqui de um momento em que, embora politicamente, né, isso aqui é muito importante você entender, que politicamente, naquele momento, o grande império de Roma, e hoje nós temos os streamings, as Netflix e tal, para nos auxiliar o que a gente está falando. O Império Romano, que uma potência, mas que dava uma certa liberdade. Por exemplo, lá em Israel nós tínhamos um governador, nós tínhamos no sentido de falar, né? Israel tinha um governador que se proclamava rei, embora seja submisso ao Império Romano, que era o gênio. Era um gênio. Maldoso, mas gênio. Herodes o Grande. Ó, é ele que mandava matar a mulher, ele os é louco, filhos. assim, mas ele era um gênio. Vamos primeiro para a parte boa dele, antes da gente entrar no nosso texto aqui. Só para você entender, porque eu quero que você entenda assim. Eu quero que você entenda que algumas vezes a gente quer que Deus responda, não só por causa que a gente quer algo de Deus, mas porque a gente está inserido em uma situação difícil. Por exemplo, quem não quer hoje uma resposta de Deus numa situação economicamente difícil que o nosso país vive, uma questão política? Então, além de você querer uma resposta para si, você quer uma resposta para o cenário que você está. Sim. Então, a gente está falando aqui, a gente vai falar da família de João Batista, de um milagre, mas a gente precisa entender que eles são gente como a gente, que viveram mesmo desafios que a gente. E eu gosto, Bruno, de definir a Bíblia assim, ó. Eu aprendi isso com Max Lucado, um grande escritor e pastor, que é assim, a Bíblia é feita de gente como a gente. Eu acho que quem deu essa visão muito clara pra gente hoje em dia é o The Chosen, né? The Chosen. Porque a primeira vez que eu vi The Chosen, eu ainda não estava convertida. Já estava procurando e tal, mas ainda não estava. The Chosen me ajudou. Porque ele dá essa visão de humanidade para os personagens. Quando a gente lê a Bíblia, como algumas traduções ainda são linguagens muito difíceis, e antes de tudo, eu não fazia a menor ideia que existia 1 milhão de tradução bíblica. Né? Eu não sabia que tinha uma mais fácil para eu comprar, para eu entender melhor. Mas, inclusive, a gente podia fazer um post, não precisa ser nem um podcast, para dar dicas sobre Bíblias, né, sobre as traduções, para a galera comprar, acho legal. Então, eu não fazia a menor ideia. Então, quando você lê, você fala, nossa, mas é tão engessado, eu acho que mas tem essa humanidade, né? Eles têm os mesmos problemas que a gente, inseridos culturalmente de uma maneira diferente da nossa. Mas com os mesmos desafios políticos, econômicos, Sim. preconceitos, religioso. Sim.
Então, que a gente vive hoje, né? Dos mesmos. Hipocrisia. Os né? mesmos problemas. Tudo igual. E então a gente está inserido nesse tempo. E esse cara, o rei Herodes, que é um cara, um gênio, porque as construções do rei Herodes até hoje são estudadas. Assim, a engenharia construída, a capacidade arquitetônica que ele tinha e também a capacidade política, porque o cara, ele, por exemplo, ele reformou o templo de Jerusalém para atrair o povo para ele, a questão da religião. Então, ele era estratégico. Não é de hoje que religião e política se misturam para ter um certo domínio e governo. Não é de hoje. Não é isso uma é antigo. coisa moderna. Nada. Então, nós estamos falando assim, ó, de um tempo difícil, de silêncio de Deus, politicamente complicado, religiosamente corrompido, tá? Para o pessoal entender. Por que eu estou falando religiosamente corrompido? Porque o Senhor Deus estabeleceu lá no Antigo Testamento pessoas para servir Ele. Essas pessoas tinham o nome de sacerdote, sumo sacerdote. Então podia ter um sumo sacerdote. Mas aqui, na nossa história de hoje, a situação já estava tão feia que quem controlava, quem podia servir, não era mais Deus. Era o rei Herodes. Por quê? Porque ele que tinha o monopólio. E Nessa época que tinha dois sumos sacerdotes. Que só era podia ter um? Anás e Caifás, que era nepotismo, sogro e genro. Então, veja, eu estou frustrado com a igreja hoje. Para, esse negócio é antigo. Agora, tudo vai definir se você vai ficar preocupado com a instituição ou se você vai entender que até em lugares difíceis tem gente boa e que vale a pena. Sabe que meu pai sempre falou isso pra mim. Eu fui criada embaixo de uma religião muito rígida, assim como você também. A sua casa foi muito mais rígida. Eu achava que eu tinha tido uma criação rígida, só que foi muito pior, viu, gente? E eu fui rebelde, né? Eu larguei com 18 anos, não quero mais saber disso aqui e caí fora, não de casa, mas da religião. Só que o meu pai, ele sempre teve a mente mais aberta, né, do que aquele lugar que ele estava inserido. E ele sempre falou para mim, ele falou, filha, você tem que entrar na igreja e esquecer o homem. Você não pode olhar o homem. Porque se a gente for olhar o homem só faz coisa errada. O homem é falho, o homem vai errar o tempo inteiro. Então eu vou à igreja para buscar a Deus. Amém. Eu não vou à igreja para ver o que o homem está fazendo. E meu pai me ensinou isso, é claro que eu demorei muitos e muitos anos para entender, só que hoje eu entendo. E é isso, vai ter gente errada no mundo e dentro da igreja, porque o homem é homem, a gente nasceu em pecado. Exatamente. Então, eu acho que são coisas importantes da gente tentar separar, né? E talvez encontrar um lugar onde você se identifique. Exatamente. E aprender a viver em família. Sim. Ué, se na sua casa tem problema, você acha mesmo que o ambiente de comunidade não vai ter problema? Não. O ambiente de igreja não vai ter problema? Com certeza. Minha mãe disse que a igreja só dá certo porque Jesus está no meio. E é verdade mesmo. Se Jesus não estivesse no meio, tá tudo certo. Ia dar tudo errado. Então vamos lá. Que aí, ó, para você só entender. Só uma pergunta. Sangue de Malaquias é o último livro mesmo do Antigo Testamento? É o último livro porque é a última voz profética. Tá. E Malaquias termina já anunciando que alguém viria. Sim. Tá até grifado o meu aqui. Que alguém viria. Aqui, quando acaba Malaquias, qual o império que a gente está? A gente já está no Império Romano? Não, quando acaba Malaquias, nós estamos ainda no Império Medo-Persa. Ah, então ainda teve Alexandre o Grande. Aí depois o Império Medo-Persa, que nesse caso aí nós estávamos com o rei Assuero, do filme 300. Tá. Sabe o filme 300? Sei. Então, exatamente. Ah, a gente está nessa época exatamente. do filme 300. Filmes 300 aí é nesse momento que a Grécia, os gregos já estão começando a se levantar e levantará então Alexandre o Grande. Ah, então aula aqui... de história. É muito bom. Então a gente passa esse período de 400 anos, então a gente não vê o império de Alexandre o Grande aqui, a não ser nas profecias. Nas profecias lá. Tá, então aí a gente pula então um império. Então vai direto do Medo-Persa para o Império Romano? Isso, porque daí tem o Medo-Persa, tem Alexandre lá com os generais, aí depois começa
morre Alexandre, se divide os generais, e aí começa então as movimentações do mundo, o Império Romano começa a crescer e ganhar sua força depois de ser tornado uma república, e vai crescendo, 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 e vai estrategando, fazendo uma estratégia de domínio a partir do seu poderio militar, que é muito poderoso, e alcançando, usando a filosofia dos gregos e a religião dos judeus, que era o templo. Entendi. Tá? E nesse momento a gente chega aqui no rei Herodes. Se você quiser, abre a sua Bíblia em Lucas aí, ó. Lucas 1, capítulo 1, versículo 5. Que então, no tempo do rei Herodes. Então nós estamos nesse momento, politicamente complicado, economicamente está se ajustando. Por quê? Porque, só para o povo entender, o povo, nesse momento, o povo judeu, o povo de Israel, está sobre o domínio do Império Romano. Então, eles têm uma certa liberdade, mas ainda são escravos. Tem que pagar imposto e tal. E nesse momento é que a nossa história acontece. Que tem um casal. E um casal que na linguagem feminina seria um casal tão fofinho, ou que bonitinho, que é Zacarias, o sacerdote Zacarias e a sua esposa Isabel, que em inglês é Elizabeth. Tá. Então, Zacarias e Isabel, quem são esses dois que é o nosso assunto de hoje? Zacarias é um sacerdote. E Isabel também é de família sacerdotal, porque ela é descendente de Arão. Então, peraí, vamos contextualizar isso aqui. É tipo assim, ó, ele é como se o Zacarias hoje fosse numa linguagem religiosa, tá? Filho de pastor e pastor, e ela filha de pastor. Então, tipo assim, ó, é aqueles jovenzinhos que cresceu na igreja. Tudo certinho, filho bonitinho. de pastor, tudo Viveu em bonitinho. santidade. Santidade. Casou, e aí, bonitinho. Casou jovenzinho. Primeira namorada, coisa linda. Coisa fofa. Coisa extraordinária. Fizeram nada de bonita, errado. Nada tudo errado, certo. uma santidade. Ou seja, eles são exatamente aquele casal que a gente fala, ó, tudo para dar certo. Só que... Só que é isso? Não, só que não é que... Que é isso? Não é que deu algo errado, é porque Deus tinha outro plano, gente. Eu vou comer bolo, ó. Bolo com fé cast, a minha fé ficou um pouquinho fraca, agora eu vou comer bolo. Eles achavam que tinha tudo para ocorrer conforme eles imaginavam a vida deles. Eu desisto, viu? Meu Deus do céu. Aí... Vocês viram? Gente, aqui o meu papel é fazer o papel de vocês. Entendeu? Você nem precisa interpretar. Nem precisa interpretar. E assim, lê para nós aí, por favor, o versículo de número 6 e 7. Muito bom. Ambos eram justos diante de Deus. Então eles eram justos diante de quem? De Deus. Cara, mas nem diante dos outros. Não, é diante de Deus. Então, diante de Deus, eles são os caras. Sim, casalzão. Casal nota 10. Perfeito. Sim. Cara, crente pra caramba, meu. Fazer uma coisa que... irrepreensíveis em todos os mandamentos. Irrepreensível, tipo assim, não tenho que corrigir, não tenho que repreender. Seguia à risca. Vambora. Casalzão honesto, justo, gente boa. E preceitos do Senhor. Eles obedeciam tudo. Eram fiéis a Deus, tudo. E aí no versículo 7, por isso que vai chegar onde eu falei. Ah. Né? Mas, sempre tem um mas na história. Lógico. Mas não tinham filhos. Então quer dizer que, às vezes, notícia ruim também vem pra gente que faz tudo certo? Quer dizer que gente que Deus também gosta vive os dramas da vida? Quando eu falo gente que Deus também gosta, é no sentido de pessoas que são corretas diante de Deus. Que entregaram a vida para Deus também, e que Deus aprova a conduta, porque o Senhor ama, o Senhor quer salvar todos. Mas aqui, então, diante de Deus, casalzão nota 10, pá! Mas a Bíblia diz que eles tinham um problema.
ela era estéril. E eu quero aqui pensar agora o seguinte, e não apenas que ela era estéril de idade avançada, mas se a gente for aqui para o versículo de número... Cadê? O versículo de número... Cadê? Está em algum lugar aqui. Eu acho que é o versículo de número 13. Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Porque eu quero isso aqui, ó. Sua oração foi ouvida. Por quê? Tua oração foi ouvida. Por que eu estou falando isso, o 13? Por quê? Porque assim, ó, é um casalzão, tal. Aí eles casam. Ué, dentro daquela cultura, se ter um filho já é um sonho de um casal, geralmente, naquela cultura, onde o filho era importantíssimo para o legado da família e também não ter filhos naqueles dias, dava a ideia e era marcado como maldição, como erro, como pecado, como estigma. Você fez alguma coisa errada. Por isso que você não pode ter. Por isso que não pode ter filho. Exato. E aqui existe um ponto muito bom. O quê? É que, às vezes, as pessoas podem estar nos julgando sem conhecer a nossa história e dizer, fez algo errado. E Deus diz, não, fez tudo certo. Eu tenho um propósito diferente. E por que isso é importante? Porque, às vezes, nós nos preocupamos demais com o julgamento das pessoas que não conhecem a nossa história. E aqui faz a gente entender que o fato de Deus não responder na hora que você quer não quer dizer que Ele não está aprovando você. E eu gosto de usar uma frase. As maiores provas vêm exatamente em quem Deus confia. Mas depois dessa eu não vou ficar aqui, não, vou embora. Tchau. Porque Deus também está nos preparando para algo que talvez a gente não está preparado para receber naquele momento. Exato. Mas, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Só uma questão. Naquela época não tinha como saber que era ela ou ele estéril? Não. Não, então colocou aqui porque... Mas provavelmente Lucas... Lucas era médico, né? Exato. E Lucas também, ele quis relatos da história. E no agir de Deus fica nítido que era Isabel. Tá. Entende? Entendi. E então... Tá. Por que é muito importante isso, que o fato de Deus confiar em você? Vamos lá. Eu estou falando de Deus. Ele é onisciente? Sim. Sabe de tudo? Sabe. E mesmo assim ele decide confiar em mim. Então, que eu sou falho, que eu confiar, quando Deus demonstra confiança em alguém, é o maior elogio que Deus pode dar. Deus confia em mim. E como Ele confia em mim? Porque Ele sabe que eu vou resistir e suportar provações que outros não suportariam. E aí, então quer dizer assim, que eles casam, cara, e eles vão ser de idade avançada, está escrito aqui. Então, idade avançada, a gente tem uma média? Uma média de 60 e poucos anos a 70 então anos. É velho, não é velho que não dá mais para ter filho. É velho. A gente vai colocar aqui velho. Tá. Velho. E quanto tempo já que eles não estão orando por isso? Nossa, casaram com o quê? 15? Provavelmente. Quanto tempo já que eles estão orando por isso? Muitos e muitos anos, a vida inteira. Então quer dizer que eles continuaram sendo fiel, orando, mesmo nada dando certo? Mesmo que chegou 60 anos, eu não vou receber mais aquilo que eu orei. Mas eu continuo orando. Então, eles continuaram orando mesmo quando Deus não respondia. Caraca. Então, esse assunto e esse ponto aqui mexe comigo. Porque a gente não pode deixar com que esse tempo que a gente vive de respostas rápidas façam com que a gente tenha uma fé fraca, Nutella, uma fé cheia de mimimi. Por que eu digo tempo de respostas rápidas? Por causa do WhatsApp, Instagram, micro-ondas, tudo que a gente tem hoje, o streaming, se sai um filme novo na cinema, eu entro aqui, Então, e a gente pensa que com Deus também será assim.
Mas não. Por que não? Porque do que adiantaria Deus responder na hora que eu quero, se eu não terei a capacidade emocional para lidar com aquela situação e entender o propósito. Eu gosto muito, Bruno, de falar isso aqui, ó. Não é sobre viver um milagre, é sobre entender um propósito. Depois dessa, eu nem vou ficar mais. Até eu Tchau. vou anotar. Não é sobre viver um milagre, é sobre entender um propósito. Porque viver um milagre sem entender o propósito é só passar o tempo. Às vezes a gente vai até reclamar do milagre que viveu. Não pedi para viver isso porque viveu o milagre, mas não entendeu o propósito. Então não é só viver um milagre, é entender um propósito. Entender um propósito. E entender o propósito só será possível à medida que você vai deixando viver os processos de Deus na sua vida. E a gente vai entender por que Isabel tinha que ficar grávida na velhice. A gente vai entender no próximo episódio. Mas aqui, ó, vamos focar aqui primeiro. Vamos. Sabe? Aqui. Então, assim, cara, você serve a Deus, você é fiel, você é justo. Faz tudo certinho. Você ama as pessoas. E não acontece. E você sabe o que é o pior? É quando você vê os outros vivendo, os outros experimentando o que você não está experimentando. E aí? O que é que você sente? Conte para nós, Bruno. O que é que você aí sente? Você já gera viveu isso? aquele... já. Já. Como não? Como não? Filho do céu, meu Deus. Não, só estou falando que eu já vivi. E aí? O que você sente? Conte. Na época. Não agora. Isso, agora eu uns tô, 20 anos. gente. Não, há 6 meses. Semana passada. Não, gente, corta para uma história. A gente fez uma vez um atendimento com o pastor Lucas, porque pastor faz atendimento, né? Era eu? Meu Deus do céu. Com você. Não, mas faz pouco tempo, nem lembro. Não sei, É. foi esse ano. A Orem gente por mim, fez orem um por mim. atendimento com o pastor Lucas e eu tava, numa época, meio revoltada. Exato. Porque eu falei, caramba, eu faço tudo direito. Tava aqui, nesse nível, né? Faço tudo direito. Faço tudo certinho. Virei crente, odiava crente. Virei crente, tô aqui servindo a Deus Odiava todo crente, dia. inclusive eu. Vamos. E aí? E, cara, tudo dando errado. Quando eu acho que vai dar certo, dá errado. Frustração. Mas que frustração. E aí, com a frustração, vem a dúvida. Mas será que Deus fez tudo isso na minha vida mesmo? Será? E a gente fez um atendimento pastoral com o pastor Lucas. Ele virou pro Fernando e falou assim, você não vai lembrar, né? Não. Falou assim, eu vou falar com você primeiro que vai ser mais fácil. Foi desse jeito. Eu fiz isso. Vou falar com você primeiro que vai ser lindo. mais fácil. Orem por mim. Pá! Falou com o Fernando, foi lindo, maravilhoso. Aí virou pra mim e falou assim, virou desse jeito. E você, Sara? Aí eu ouvi Sara, falei, lá vem. Sara. Chamou de Rainha Sara. Chamou de Sara, vai. Lascou-se. Na hora eu já até me ajeitei na cadeira. Me ajeitei e tal. Levei uma comida de rabo, mas foi ótimo. Tá, gente? Depois daqui. Não é comida de. É direcionamento. Foi maravilhoso, tá, gente? Eu só estou falando da minha experiência. Mas foi maravilhoso que eu entrei no trilho. Aí. Tá? Foi Ai, ótimo. meu Deus. Aí. Ai. Como eu não tinha dado atendimento pastoral para Zacarias e Isabel na época, Ai. eles estão vivendo exatamente esse momento muito complicado. E assim, cara, é muito difícil, porque assim, ó, é muito difícil quando você está orando por algo que cada dia que se passa vai ficando mais difícil. Vai ficando impossível, né? Exato. Pra Mas, gente. ô Bruno, conte pra mim o que a gente faz quando a gente está vivendo essa situação. De orar e não acontecer, É, a gente continua orando só isso. e buscando. Só isso. Ai, ó, você fundindo minha cabeça de novo. Ô Senhor, o que mais que eu Vamos faço, lá. Deus? Então vamos lá. Algumas vezes, nada. Algumas vezes não. A gente se esquece que esse livro sagrado,
vem para nos mostrar que a Bíblia é feita de gente como a gente, que já viveu coisas e situações das quais nós já vivemos, para nos ensinar o que fazer. Então, aqui, ó, é um casal de velhos, sim ou não? Sim. Em que ela está estéril, Sim. sim ou não? Sim. Ela já viu essa história antes? Já. De quem? Abraão e Sara. Ah, você não entendeu? Você não entendeu que Deus está dizendo para esses dois? Que se eu já fiz isso uma vez, Para mim é fácil fazer de novo. algumas vezes o que a gente precisa é trazer à memória o que Deus já fez. E se Ele fez na vida dos outros, por que Ele não pode fazer na minha? Nossa. Eu quero que você entenda, Bruna, que Zacarias e Isabel era Abraão e Sara daquele tempo. E que eles gerariam não apenas um filho, uma resposta. Sabe? Às vezes a gente quer uma bênção, enquanto Deus quer nos dar uma resposta. Não para nós, para os outros. A gente quer, Deus faz algo para mim. Deus fala, se eu fizer algo que você quer no seu tempo, só você é abençoado. Só vai ser para você. E essa nunca é a intenção de Deus, não, né? Porque eu quero, além de você, atingir você, os da sua casa, os seus vizinhos, os seus amigos, os que estão à sua volta. Então, eu quero que as pessoas aqui entendam a importância daquilo que o meu amigo, o pastor Tiago Brunet, chama de princípios milenares, da importância de a gente ler as Escrituras e entender que a palavra revelada está aqui para nos ensinar o que fazer, o que não fazer, e que eles viveram situações das quais nós vivemos. E essa é uma. E viver a não resposta e o silêncio de Deus não é algo que só a gente vive. É algo que aqueles, nos tempos de Jesus, viveram. E aqui está um casal que fez de tudo certo e estava dando tudo errado. Mas há um tempo para... Tudo. Eu disse isso, Fer. E eu passo a cola para Há ela. um tempo que se chama a plenitude dos tempos. Fer, ela tentou bem, ela foi boa, ligeira. Mas Eclesiastes diz, no capítulo 3, que há um tempo determinado para... Você sabe, amor? Olha eu querendo colar. Amor, você sabe? Há um Você tempo, sabe, Gabriel? Há um tempo determinado. E eu gosto aqui, ó. Para tudo há uma ocasião certa. Só que as pessoas param aí. Há um tempo certo para cada propósito. As pessoas já há um tempo certo para cada coisa. Não tem nada de coisas, não. Há um tempo para todo propósito. Então, algumas vezes, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Porque se fosse propósito, tinha encontrado tempo para fazer. O que eu estou querendo dizer é que há um propósito divino e ele sabe o tempo exato. É porque se Isabel engravidasse num período normal, sei Ela lá, vai com contar 30 spoiler. anos, Ela vai contar spoiler do nosso próximo 35 anos, tá, não ia ter graça. Não. Não ia cumprir o propósito que Porque Deus havia tinha. um propósito que Os não... vizinhos não iam se impactar, as pessoas não iam Exato. falar, meu Deus, além do resto da Exatamente. história, né? É, Óbvio. o resto da história. Mas, o que é que aconteceu então? No verso 8 diz, lembra que a gente está falando que Zacarias era sacerdote, lembra? E naqueles dias, tinha muito sacerdote. Na mesma região dele. Na Não. mesma região, não. Só ali. Para servir o templo, Sim. eram milhares de sacerdotes, tanto que poderia o cara passar a vida toda sem atuar como sacerdote no templo. De tanto sacerdote que tinha. Então, aquele serviço religioso de entrar lá e colocar incenso, tipo assim, tinha que ser sorteado. Mas a Bíblia diz no verso 8 que certa vez, estando de serviço, o grupo dele, ele foi escolhido, verso 9, por sorteio. Eu acho interessante porque Lucas, meu amado Dr. Lucas, ele coloca sorteio, mas Lucas está querendo dizer que aquilo que parecia ser sorte, na verdade, era providência. É aquele momento que quando a gente acha que nada mais faz sentido, de repente tudo começa a se encaixar. E a gente não entende por quê. Só que a gente está tão acostumado com a frustração que a gente não percebe o movimento.
Fui sorteado, beleza, foi sorte. Normal. Porque já está tão acostumado com a frustração que não acredita que algo de novo pode acontecer comigo. Sim. E a Bíblia diz, então, a palavra do Senhor diz aqui, que daí ele foi lá oferecer incenso lá dentro, como era de costume, lá no santuário. Só ele entrava, né? Ele e o povo ficava lá fora, orando lá fora. Então, Sim. era o povo orando lá fora e ele orando lá dentro, com incenso. Sim. E, de repente, enquanto ele estava servindo, um anjo do Senhor apareceu à direita do altar do incenso. Sabe o que significa o altar de incenso na Bíblia? O quê? Não sei. Ah, minha aluna, Jesus, me ajuda. Eu não fiz Antigo Testamento com você, não briga comigo. Então vamos lá. Vamos lá. Eu dei a ela aqui um spoiler. Lembra que eu disse que eles estavam, o povo orando do lado de fora e Zacarias orando do lado de dentro? Sim. Orando como? Incenso. Incenso na Bíblia tem a ver com as nossas orações. Você leu o Apocalipse. Lembra que a Bíblia diz que era colocado incenso no altar? Em Apocalipse 8, incenso, está escrito lá, é as orações dos santos. O altar de incenso é o altar da oração. O altar de incenso é o altar daqueles que, por exemplo, só para o povo entender que tinha o altar do sacrifício onde que se sacrificava o cordeiro para o Senhor e que representava o quê? Jesus morrendo por nós. Sim. Então, no altar do holocausto, para o pessoal entender o que eu estou dizendo, tá? É o altar do sacrifício onde faz sacrifício lá para Deus perdoar os pecados, que representava Jesus morrendo por nós. Então, só para o pessoal Talvez entender. a gente tenha que voltar 2 passos. Tá, vem comigo que eu vou explicar. Então vamos lá. Altar do sacrifício era um lugar que as pessoas levavam um animal, porque como não tinha, como hoje, essa bênção de falar, Senhor, perdoa meus pecados. Então lá isso tinha que ser externado. Eu só vou escrever uma observação para a gente colocar. Tá, aí tinha que ser externado, aí tinha que levar lá um animalzinho, que é o altar do sacrifício, para o pessoal entender. Porque uma vez que Jesus veio, hoje eu posso pedir perdão dos meus pecados pelo que Jesus fez. Tá. Então, no altar do sacrifício, eu levava lá o animalzinho e aquilo representava o que hoje significa Jesus morreu por mim. Sim. Então, quem que morria lá? O bichinho. Jesus. Que representava quem? Jesus. E o altar do incenso, que ficava lá dentro, onde derramava o incenso, que significa que o incenso, que a gente está falando? Orações. Então quem que morre no altar de incenso? Eu. Sou eu. É onde eu coloco os meus desejos, minhas ansiedades. Então, quando você entra em oração, às vezes você fala assim, eu fui orar, mas é muito desafiador. É porque na oração é onde você morre, para que Deus viva em você. Não, Ele não vai matar os seus desejos, Ele vai fazer melhor do que isso. Ele vai purificar os seus desejos para que sejam da vontade dEle, que você viva a boa, perfeita e agradável vontade. Então, no altar do incenso é onde eu morro. É onde eu sacrifico, é onde eu coloco diante de Deus tudo. E o que Ele faz? Ele desce. O anjo de Deus desceu no altar do incenso. Então, por exemplo, quando você está no seu carro, quando você está aí lavando louça, você está orando, você está no altar de incenso, você está falando com Deus e derramando sua angústia, seus medos. Parece que às vezes você se sente falando sozinha. Exato. Será que eu estou falando sozinho? Que coisa louca, né? Mas a gente é tratado na oração de uma maneira que a gente vai falando e vai... Você sabe que eu vim de uma tradição antiga da igreja. E tem um louvor que eu gosto muito, que é antigo, mas eu gosto muito porque para mim é uma verdade, que é o homem de branco está andando no meio da igreja, ele está ouvindo a minha oração, ele está pegando as minhas lágrimas, porque para mim é exatamente isso. Quando eu estou no altar de incenso, é como Jesus descendo comigo, ele enviando o seu anjo, e dizendo, eu te entendo, eu estou aqui e eu vim te responder. Isso. Tá? Tem a observação, vamos lá, quer acabar com o meu momento? Vamos lá, vai com a observação, vai. Não, eu até coloquei aqui no meu bloco de notas, talvez a gente possa postar quando a gente for fazer esse episódio,
postar no nosso Instagram uma foto de como era o templo por dentro para as pessoas entenderem. Legal. Porque foi feito um templo, né, para as pessoas adorarem a Deus lá no Antigo Testamento. O tabernáculo e o templo. E aí tem que, né, para as pessoas entenderem como que eram as divisões, porque é um negócio... Mas só para ela entender isso, por exemplo, o altar de sacrifício é onde levava lá para significar que o meu pecado foi perdoado. O sacerdote, ele entrava no de sacrifício também ou só o sumo sacerdote? Não, o Santo dos Santos é uma outra história. Não vamos confundir o povo, porque é onde só lá tal. Deixa. Altar de incenso. Depois a gente fala sobre esse assunto. Altar de incenso é lá onde colocava lá. Aí colocava o incenso e subia a fumacinha. E nessa hora, mano do céu, quem desceu? Um anjo do Senhor. E a gente vai descobrir que o nome dele é Gabriel. Sim. O nome do meu filho, que significa mensageiro. E quando Gabriel, o enviado, chega, mano, esse povo aqui fica falando, quero ver anjo, quero ver anjo. Você é doido, cara. Vai quase morrer duro, cair duro no chão. O povo tem noção disso, não. Aconteceu a mesma coisa com Daniel, né? É por isso que eu me assusto, que esse povo que fica vendo anjo toda hora, é tudo mentira. Não, como pode? Rapaz, aqui Daniel teve uma visão e caiu duro, desmaiado no chão, ficou doente. Aqui, coitado, o homem. Tá escrito... Ai, Fernando, eu desisto, viu? Quando que eu tava na cabeça? Aí, aqui, ó, o anjo apareceu. E aí tá escrito aqui no verso 3 que Isaías ficou perturbado e dominado de medo. Mas lógico, até eu ficaria. Aí o anjo falou, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. E Isabel, sua mulher, lhe terá um filho, e o nome dele será... João. Joãozinho de Deus, Joãozinho abençoado, Joãozinho maravilhoso. Não é o outro, João, é esse João. Esse João é maravilhoso. Esse é maravilhoso. Misericórdia. Esse João maravilhoso. Vamos confundir. Agora, aqui, ó. Sua mulher lhe dará um filho. Pega aí. Eu não sei o que é pior. Deus não responder ou Deus dá o que eu quero numa hora que eu não queria mais. É porque... Vamos ser sinceros, né? 60, 70 anos... Você teve a Lulu com quantos anos? 32. Imagine você ter com 60. Deus é pai eterno. Eu não tô querendo ter filho nem agora mais, que eu já tô me achando velha. Eu vou comer um pouco, tá maravilhoso. Mas já pensou, você começa a fazer conta, né? Você fala, vamos jogar baixo, que eles tenham 60 anos. 60 não, imagina anos. Assim, ó, aquele mal-estar, você com 65 anos. Deus é pai. Hein? Aí vai comendo, vai ficando engordando e tal. Nossa, não. O corpo respondendo. Imagina. Maravilhoso pensar nisso. Imagina. Meu Deus. E aí, o que você acha? Não, ia ficar, Senhor, pra que isso agora? Quero não. Mas você já viveu isso? De Deus te dar coisas que você fala agora? Agora eu não quero, Senhor, por favor. Não. Demorou muito, até derrubou a caneta. Agora não. Mas aqui está o grande segredo. Qual é? Quem faz o que quer é criança. A gente faz o que tem que ser feito. E se Deus mandou agora, Ele sabe o porquê. Então é agora. Então é já. Só que, quando você fica orando tempo demais para algo e ele não acontece, quando Deus fala que vai acontecer, nem você acredita, porque você já está tão mecânico naquela oração, que você fala, eu estou orando, porque vai que depois Deus fala que é bravo que eu não orei, mas eu orei. Porque assim, ó, está escrito aqui, ó, verso 14 aí fala que o João vai ser motivo de prazer e alegria para você, e que esse cara vai ser diferente, e que aí vai ter umas regrinhas, porque esse cara vai ser diferente. E para o nível de poder, agora eu vou dar uma de Spider-Man. Grandes poderes se tem grandes responsabilidades. E aqui... Você viu, não sou só eu. Por isso que ele se juntou a mim. Aí, não sou só eu. Olha, sangue de Jesus. Olha as ovelhas que Deus me dá para cuidar. É uns carrapichos. Aí, ele nunca tomará vinho tal. Ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Mano. E aí, depois de tudo isso, o verso 18. Cara, um anjo desceu. Um anjo. É isso que não cai. Cara, um anjo desceu, apareceu na frente dele. E aí? Como que ele contesta o anjo? Aí ele falou assim,
Aí perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho. Meu Deus. Minha mulher é de idade avançada. Essa é uma das respostas que eu mais amo na Bíblia, que é o verso 19. Mano, eu vou ler isso aqui, ó. Acompanha aí, Bru, aqui, ó. Eu amo. Porque o Zacarias tá assim, ó. Cara, você não tá entendendo. Você tá vindo falar isso de mim, pra mim aqui, eu sou velho, cara. Minha mulher avançada, tipo assim, já deu, posso Já entrou agora, na menopausa, já era. Não porque tem quando como. Deus demora em responder na nossa ideia, porque a gente não entende que há um propósito nele, a gente, tipo assim, será que Deus perdeu hora? Será que não percebe? Tanto que o salmista, eu acho que é o Salmo 78, diz, ele dá uma ideia de que de vez em quando Deus parece com um homem bêbado que despertou do seu sono. Salmo 78 dá essa ideia. Senhor. Sabe aquele momento que, tipo assim, do nada Deus falou, agora eu vou responder? Você não estava dormindo? Não é blasfêmia, é para o povo entender essa linguagem bíblica, essa sensação de que, tipo assim, agora o senhor não está vendo? Meu Deus, tá atrasado. Ei, estava onde? É. E tanto que a Bíblia usa uma expressão o tempo todo que é, e lembrou-se Deus. Por quê? Porque é uma linguagem humana para a gente entender que não é que ele lembrou porque ele tinha esquecido, ele lembrou porque ele decidiu que agora é a hora que ele vai fazer. Porque ele é o Senhor da história. E aí o Gabriel vai dar uma resposta para esse cara, que fala, como pode ser velho e tal. Meu, a Bíblia diz que os anjos queriam pregar para nós. Ainda bem que eles não veio, porque ele não ia ter paciência não. Aqui, ó. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Você sabe o que esse cara está querendo dizer? Meu, eu estou diante do trono do Todo-Poderoso para vir aqui bater um papo contigo, para te dar boa notícia. Cara, não tem mais o que fazer, meu. Pelo amor de Deus, né? Ah, meu, você vai ficar duvidando de mim, meu? O que tá falando assim, cara, você acha que eu estou brincando, cara? Eu estou diante do trono do cara, do chefão, do Todo-Poderoso, do Senhor de todas as coisas, do Rei Eterno. Eu vim aqui, meu. Você está de brincadeira comigo. E quer saber de uma coisa? Ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vim te trazer boas novas. E boas novas é o Evangelho. Mas o problema é que quando Deus nos traz boas novas, mas ainda estamos ressentidos com as notícias ruins. Depois dessa não vou nem vou explicar, vou embora. Pelo amor de Deus, explica aí. Ou seja, a gente fica tão ressentido de sempre ouvir não, 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 não. E quando Deus diz sim, a gente até estranha. E aí, agora você ficará mudo. E não poderá falar até o dia em que isso acontecer. E aí a gente fala assim, nossa, mas por que deixou ele mudo? Que castigo é esse? Não, às vezes é livramento. Porque ele poderia desanimar a própria esposa. Poderia se desanimar. Caramba. Então é mais fácil em silêncio para ele refletir e gerar fé em si mesmo. Porque o anjo, Gabriel, não aparece para Isabel, né? Não. Só aparece para ele. Pra ele. E se ele fala não, apareceu, mas está muito velha, não tem como. Com certeza como. ele contou. Deve ter escrito. Mas por não ter a voz, não é uma coisa assim que ele ficaria falando. Porque algumas vezes o nosso problema é que a gente fica falando demais com um sentimento de será que é mesmo? Isso vai fazendo com que fé se torne dúvida. Então por isso que algumas vezes o silêncio é a melhor resposta. E aí ele não pôde falar nada, ficou quietinho, e quando ele sai do serviço, do santuário, que ele estava servindo, todo mundo ficou assustado. Ele viu alguma coisa, fala alguma coisa. E não falava, né? E nada. Porém, enquanto isso, e nós já estamos caminhando na direção do final do nosso episódio, aqui ó, enquanto isso, está escrito no versículo de número 24, que ele voltou para casa e depois disso Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. Isso aqui é maravilhoso. Sabe por que isso aqui é maravilhoso? Porque não é só sobre ser abençoado, Bru. É sobre aprender a lidar com a bênção. E eu acho que se Isabel fosse algumas pessoas hoje,
primeira coisa que ia fazer é colocar no Insta. Olha aí. Joãozinho vai nascer, bebezinho de Deus, e não sei o quê. Deus me deu uma promessa, tá cumprindo. Quem te viu naquela prova e não chega de ser envergonhado, preciso ser exaltado. Tá vendo? Mas ela não. Ficou em casa Porque, quietinha. primeiro, ela tem que entender que o fato de Deus me dar a bênção não significa que eu não tenha que ser responsável. E ela sabe que ela é velha e que ela precisa descansar o seu próprio corpo. Embora Deus lhe dê a força. Segundo, não espere que os outros acreditem no que você está vivendo e que os outros venham te incentivar a algo que só você consegue entender porque você está esperando isso há anos. Você já pensou? Sai uma senhora idosa na rua, grávida. A galera O que já você ia falaria? cair Conte pra mim. matando. O que você falaria eu não ia pra falar ela? nada, porque eu fico bem na minha nessas coisas. Mas eu vejo as pessoas... Eu ia falar pra ela alguma coisa? Mas Não, pra você, pra mim. Fer, o que ela ia falar pra você, Fer? Conte pra mim. Eu quero saber. Meu Deus, mas tá... Ela ia falar assim, mas Tá que mulher muito doida. doida, né? Mas já vai morrer. Que isso, ó. Naquela época, eles viviam até que idade? Uns 70? É muito. É muito 70? Tá vendo? É. 70 é muito. Já pensou você engravidar com 65? É claro que aqui Deus tinha um propósito, né? Mas vamos trazer isso para dentro do nosso contexto, por exemplo. Me permita usar você. Mas imagine, né? Eu tenho certeza que você deve ter vivido isso com o Fer. Quando vocês decidiram, não, nós vamos para essa direção de confeitaria, de bolo. Muitos duvidaram? Na verdade, eu era totalmente perdida, né? A pergunta é, vale a pena sair comentando com os outros algo que Deus só tem comigo? Não. Não, porque eles não vão entender. Não vão. Não, ninguém vai entender. Então, quando jamais. você contextualiza, por exemplo, quando eu ia vir para São Paulo para pastorear aqui, e hoje, com meu bispo, meu pai Bruno, pastora bispa Vanessa, e aqui, hoje diretor do Instituto, e tendo o privilégio de estar aqui com um povo querido, fazendo hoje o podcast, mas quando eu vim para cá, eu contei para poucas pessoas na época, nem os meus pais, porque eles não entenderiam. Não espere que as pessoas entendam o que foi você que orou por isso. Não espere que os outros entendam o que foi você que clamou por isso. Não espere que os outros aprovem. Por isso que você não pode viver da aprovação de terceiros. Porque o que para você é um sonho, para eles é loucura. E se o teu sonho não é ridículo para as pessoas, é que ele não é tão grande sonho assim. Sonho grande sempre é ridículo. Sonho de Deus sempre é zombado. Sonhos de Deus sempre são mal compreendidos. É por isso que é sonho dele. E ela entendeu. Eu não posso esperar que os outros acreditem no que eu estou sentindo, porque só ela estava sentindo, ela sentiu uma mudança do corpo. Então veja, eu acho que foi os melhores mal-estar da vida dela. Foi os melhores enjoos da vida dela. Oh, meu Deus, que vontade que pregar que deu. Foi as melhores dificuldades da vida dela. Foi as melhores insônias da vida dela. Porque ela estava esperando isso por muito tempo. Então, às vezes, o que parece ser problema, são problemas que eu orei para ter. Tá vendo? Orou, tá lá, meu amor, agora. Ai, é como pessoas que reclamam, mas agora eu tenho funcionário, agora eu tenho que lidar com isso. Ué, você não orou para isso? Você não queria tanto? Aprenda! São problemas bons que você vai ter que lidar. Na época, a gente não tinha, né, essa ideia de Deus. Apesar de acreditar em Deus, eu não tinha uma vida com Ele. Só que teve uma época da nossa vida que eu falei pro Fê, vamos ter filho. Vamos tentar engravidar. Passamos, sei lá, uns 6 meses tentando engravidar. E não engravidei. E aí teve uma hora que eu falei assim, também não quero mais. Não quero mais ter filho. Não quero. Aí o nosso negócio começou a dar certo, a gente começou a prosperar. As coisas começaram a acontecer em um momento da minha vida que eu falei, cara, até que enfim, depois de 30 anos tudo dando errado, algum momento tinha que dar certo.
E aí as coisas começaram a acontecer. Eu estava super bem profissionalmente, né, com a minha carreira crescendo. E de repente eu me vi grávida. E aí eu só chorava. Eu falava para ele, não quero. Agora, não quero. Não quero estar grávida, não quero ter filho, né? Eu quero viver tudo isso que a gente está vivendo. E hoje, a Bruna de hoje, com a filha de 4 anos, eu vejo o propósito tão grande que Deus tinha para mim, me dando a Lolô, que é absurdo. Se não fosse ela, eu não teria chegado onde eu cheguei. Eu tenho certeza absoluta. Então, às vezes a gente não entende... A Lolô é a nossa João Batista da história. Às vezes a gente não entende o propósito que Deus tem, só que depois de um tempo é que a gente não enxerga o plano inteiro dele, né? A gente só está enxergando aqui na frente do nosso nariz. Mas depois de um tempo a gente olha e falava, caramba, então era isso que Deus queria? Exato. E eu não estou vendo nem tudo ainda, né? Imagina. E aí, verso 25, a Isabel diz, isto é obra do Senhor. Ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Então, a gente vê isso acontecendo e a gente vai começar a dar um pause aqui, porque a gente precisa, no próximo episódio, unir essa história com uma outra história. Uma outra história. Mas a gente tem que, para o pessoal que está conosco, Bru, entender qual é a mensagem do nosso primeiro episódio de hoje. E o episódio é esse, e a mensagem é essa. O fato de Deus não estar respondendo você não quer dizer que Ele não te aprova. Na verdade, você talvez não perceba, você é o ponto de referência de alguém que mesmo não tendo as coisas que queria, não desiste, não para. Continua com fé. E é referência para os outros. Uhum. Segundo, o fato de Deus não fazer na hora que você queria não significa que Ele não vai fazer. E às vezes a gente quer viver algo por muito tempo e não percebe que o mais importante é viver aquilo, não importa quanto tempo seja. E eu tenho uma expressão que é, não perca o momento. Então, já imaginou se Isabel ficasse, não, mas agora eu estou velha, mas não posso. Ela ia perder o momento. Não ia curtir tudo aquilo que estava acontecendo. Sabe? Né? Então, assim, às vezes, tem gente assistindo agora que talvez viveu uma situação como você, às vezes não pode ter filhos. E eu não consigo imaginar a dor que isso é para quem quer. Mas não pode perder o seu momento, não pode perder o seu casamento por causa disso. Uhum. Não pode perder sua família por causa disso. O momento por causa disso. Uhum. Às vezes, pessoas aqui não conseguem gerar uma empresa, um negócio. Uhum. Mas não pode perder o momento por causa disso. Sim. O fato de Deus não responder não quer dizer que Ele não está provando, não quer dizer que Ele não tem um plano, não quer dizer que Ele não está fazendo. Calma, é só uma questão de tempo, se mantém firme. Uhum. Porque talvez o que você está fazendo não é a coisa que você queria fazer, mas essa coisa vai te levar à coisa certa. Sim. Então, Ele vai responder. Ele vai fazer. Só que no tempo dele. No momento certo. E quando ele fizer, você vai dizer, foi Ele quem fez isto. Ele quem fez isto. E Ele não quer fazer algo só para nos abençoar. Uhum. Ele quer fazer algo para abençoar os que estão à nossa volta. Sim. Isso tem a ver com uma mensagem que eu carrego, Bruno. Mais do que ter resposta de Deus, é deixar Deus fazer de mim resposta para alguém. E Deus não queria fazer de Zacarias e Isabel só alguém que receberia o milagre. Uhum. Deus queria fazer deles um casal de milagre e referência. Uhum. Quando Deus não responde de você, é porque antes de trabalhar por você, Ele está trabalhando em você. Nossa. Você tem que acreditar nisso. Gente. Às vezes você está vivendo aí um período de silêncio, que você tem que entender o trabalhar de Deus e continuar com fé. É isso. E sem duvidar. Né? Eu aprendi, viu? Não é fácil. Não é um caminho fácil. Jamais. É um caminho... Se esperar em Deus fosse fácil, o profeta não falava assim, os que esperam no Senhor renova a força. Cara, se esperar em Deus, por que eu tenho que renovar a força para esperar em Deus? É porque não é fácil. Uhum. Porque cansa esperar em Deus. Sim. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E é muito difícil esperar sem agir.
Porque uma coisa é esperar sentado no sofá assistindo Netflix. Outra coisa é esperar todos os dias. Com a vida acontecendo. Com a vida acontecendo, mas buscando a Deus. Buscando lendo Deus. A palavra. E quando eu falo assim, orando. a vida acontecendo, é você fazer o que você pode fazer. Sim, o que está no seu alcance. Seu alcance. E continuar. Continuar, porque Deus sempre tem um plano. Deus tem um plano. E se Ele tem um plano para o sol, se Ele tem um plano para a lua, se Ele tem um plano para os animais, se Ele tem um plano para um verme, uma bactéria, Ele tem um plano para um verme. Você acha que Ele não vai ter um plano para mim? Sou imagem e semelhança dele. Ele tem um plano. Sim. Vamos orar? Vamos. Mas antes disso, não esquece de curtir. Compartilha, porque eu tenho certeza que essa mensagem desse podcast hoje vai ajudar a vida de muita gente. Sim. E fica ligado no nosso próximo episódio. E comenta aqui embaixo. Deus está em silêncio com você? Você vai aprender a partir de hoje, esperar com fé, Deus falar no momento dele? Quero saber. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Sim. E eu quero te dizer que o Senhor sabe, mas é muito difícil. Ficar sem ouvir tua voz, e embora a gente vá para a igreja e ouça palavras e tal, e a gente é fortalecido pela palavra que nos mantém de pé, mas sabe, aquele sinal, aquela resposta é tão importante. Mas eu sei que tu estás agindo. Eu quero te fazer um pedido. Essa pessoa agora que está conosco, que está nos assistindo, essas centenas, e por que não milhares de pessoas, eu quero te pedir, Pai, junto com a Bruna, eu quero te pedir no nome de Jesus, o teu Filho, não nos deixa, Senhor, esmorecer, perder a fé. Pelo contrário, anima, Senhor, aviva, vem com a tua resposta, vem com o teu anjo e faz com que os teus filhos, tuas filhas entendam que o Senhor sempre tem um caminho e tem um plano. E que o Senhor fará acontecer. E a gente vai falar assim, foi o Senhor quem fez isto. E é maravilhoso aos nossos olhos. A gente te agradece por tudo. No nome de Jesus. Amém. 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 Espero que você tenha curtido esse episódio. Não esqueça, claro, de tudo que a gente falou para vocês, né? De curtir, de comentar, de compartilhar, de ativar sininho, de se inscrever. Segue a gente no Instagram. Segue a gente no Instagram, que a gente vai começar a movimentar lá, vai dar tudo certo. A gente tem um lema aqui, melhor feito do que perfeito. Exato. Então a gente começa e vai aperfeiçoando, vai dar tudo certo. A gente se vê no próximo episódio. Deus te abençoe. Amém. Tchau. Tchau.